Confira hoje no Data Circle News. IA assume controle de braços robóticos. OpenAI revela o motivo das alucinações das IAs. Sam Altman reacende a teoria da internet morta. Tencent cria IA capaz de auto-treinar. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News. Hoje estão comigo aqui Ciro Paiva, Senior Data Scientist na Artifact. E aí, Cirão? E aí, pessoal, um prazer estar aqui novamente. E a Marina Mota, a Associate Consulting Director na Artifact também. Prazer ter você aqui, Mar. E aí, gente? Boa noite. Feliz de estar com vocês. Boa. E eu sou Vitor Pontello, host e diretor na Artifact. E para hoje separamos aqui algumas notícias que, como de costume, darão bastante pano para manga, começando com cérebro computador. IA viram um copiloto para braços robóticos. Muito legal. Essa aqui é uma temática que tem muito a ver com um tema que sempre está voltando, que é essa parte de interface cérebro-máquina, assim, que é até um tema muito discutido pelo Miguel Nicoleles, que é um patrimônio aqui do Brasil, né, que é um dos neurocientistas que mais avançou nessa etapa nessa área de interface cérebro-máquina. Inclusive, acho que teve uma demonstração, não sei se foi na Copa do Mundo lá de 2000 e... Sim, 2014. Não, foi a isso. aparição dele com exoesqueleto, Foi, que é do um paraplégico colocando aquele... exoesqueleto. Vestiu um exoesqueleto e chutou a bola, cara. E fez um golzinho lá. E isso foi a demonstração dele de como que estava avançando esse processo dele de próteses e interface cérebro-máquina. E hoje em dia tem muita discussão sobre a validade dos implantes não invasivos, né? Que, pô, é muito melhor, é menos custo, menos risco. Se der um problema no chip, não vai fritar o seu cérebro lá. Então, essa pesquisa aqui, ela é de implantes não invasivos e de como a gente poderia usar a IA para deixá-los mais precisos. Então, o problema dos implantes não invasivos, para o nosso telespectador que talvez não saiba, é, por exemplo, você ter ali uma touca na sua cabeça tentando filtrar aqueles sinais do eletroencefalograma, consegui não gaguejar, e ele traduz aquilo para um movimento que você quer fazer, levantar o braço, fechar a mão, só que por ser um implante externo, a gente não consegue pegar muito bem os sinais ainda vem com muito ruído, assim. Então, quando você tenta traduzir isso diretamente para um movimento, às vezes o movimento sai tremido ou sai sem reconhecer muito. Aí aqui tem uma etapa intermediária que é usado um algoritmo de IA para traduzir esses sinais do EEG um pouco mais ruidosos em uma intenção, do tipo, fechar a mão, levantar o braço, um algoritmo treinado para isso. E aí depois essa intenção ela é passada juntamente com a visão de uma câmera para a IA. E aí a IA consegue ver, por exemplo, a foto de uma mesa com um copo, e aí ele vê a intenção levantar o copo. Então a IA que conduz esses sinais de maneira limpa para a prótese mesmo. Então é meio que uma etapa intermediária para você aumentar a precisão assim desses sinais. E achei super legal. Não sei o que vocês acharam aí também. Não, quando eu li essa notícia, a primeira coisa que eu lembrei foi o Nicoleles. chute. Assim, acho que eu fico imaginando como teria o que poderia ter melhorado daquele movimento que aconteceu com esse ajuste, né, com essa adição da IA para limpar talvez potenciais ruídos daquele movimento, né? Então, sei lá, às vezes ele poderia ter feito um gol ali como é que chama? Na gaveta. Na gaveta, né? Imagina. Podia ter feito um gol na gaveta aí, não sei. Mas lembrei muito disso e acho que para quem tem muito interesse nessa parte de
cérebro/computador, acho que vale muito a pena ouvir, assim, um pouco do que o Nicola Ellis traz. Ele é um neurocientista muito importante para o Brasil. Na Pro época, ele mundo, até né? falou, no mundo, na época, Referência mundial. ele falou assim, pô, pra gente aqui, esse chute no gol foi quase como ter chegado na Lua, assim, sabe? Foi muito importante para a ciência brasileira e tal. Então, acho que é muito legal. Tem muito podcast com ele aí, nas plataformas de streaming aí, então quem curte, vale a pena ouvir esse cientista nosso aí. Quem sabe um dia ele E vem aqui também. Eu pensei nisso, cara, imagina seria ele. muito massa, hein? Vamos colocar isso no backlog aí, ó, galera do backlog do podcast, já coloca aí. Não, e é muito legal esse tipo de aplicação, porque é uma aplicação do bem da IA, né? Tipo assim, não tem muito questionamento aqui com relação ao tanto que é benéfico a tecnologia usada para esse tipo de fim. Então, exemplifica que a tecnologia, se usada da maneira correta, né, com responsabilidade, com o intuito, com o propósito certo, ela tem o poder de mudar muitas vidas. E aqui eu estou pensando muito mais na aplicação disso no futuro. Imagina você ter uma prótese que consegue identificar o movimento do seu cérebro sem você ter que fazer implementar um eletrodo lá dentro e daqui a pouco você consegue evoluir esse processamento de sinais e fica cada vez mais preciso, igual a Má falou, o que era simplesmente empurrar a bola para o gol começa a ser um chute complexo, e isso para a pessoa que perdeu o movimento das pernas ou perdeu o movimento dos braços ou teve alguma amputação, etc. Isso representa colocar a pessoa de volta à vida que ela tinha antes, ou que trazer um pouco de possibilidade a mais para o contexto da pessoa como um todo, assim, na vida dela. Então, exemplifica, é muito legal a gente trazer esse tipo de notícia aqui, porque mostra, até reforça o propósito da gente que trabalha com esse tema, de continuar trabalhando, de que de fato faz sentido a gente investir nisso, porque tem muita coisa boa sendo feita com um propósito muito bom também. Sim, pô, acho que eu que sou uma pessoa um pouco emotiva, eu que já choro vendo vídeo de implante auricular, as pessoas ouvindo pela primeira vez, eu acho que você devolver a pessoa a capacidade de andar, ou então coisas muito simples de levantar um copo d'água, assim, eu acho que é uma coisa absurda. Lendo o artigo, só para fazer um disclaimer também, ainda há muito que evoluir, né? Então, se eu não me engano, a tarefa que foi feita lá foi de levantar algo com o braço robótico e girar, assim, é uma tarefa relativamente complexa, assim, mas motoramente um pouco simples, assim, digamos, e acho que o participante que era inicialmente paralisado do movimento dos braços e das pernas, ele conseguiu fazer em 6 minutos e meio, digamos. Então, assim, não é aquela coisa também, já tá no ponto de é só embalar e botar como produto, mas assim, estamos avançando muito rápido e vemos aqui a IA contribuindo demais para esse avanço, Acelerando, né? acelerando, que eu acho que é uma das coisas que ela faz melhor, e também acelerando de uma maneira segura, que é tentando evitar esses implantes internos, né? Que o risco e o custo é 1000 vezes maior. Assim. Então, Agora imagina se ela alucina, daí ela faz um movimento diferente do que deveria ter feito. ela joga o copo lá para trás. Assim. Bom, e pegando esse super gancho agora que a Má trouxe pra gente, a próxima notícia é justamente sobre a alucinação, que é um dos principais desafios aqui no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, seguindo com a próxima notícia, OpenAI mostra por que IAs alucinam. E aí? E agora? Essa eu vou falar. O problema da alucinação resolvido? Longe disso, né, Serão? Não, acho que identificar o problema é anos-luz antes de conseguir resolver, né? Então, assim, e um problema pode ter muitas causas. Então, lendo o artigo, sendo um pouco mais justo, assim, pé no chão, acho que eles talvez tenham identificado uma das causas dos modelos alucinarem, que é o processo de recompensa dentro do treinamento desses modelos, né? Então, eles são recompensados por acertar, são recompensados especificamente em precisão, assim. Então, o modelo não tem
benefício nenhum em falar que ele não sabe. Ele iria ganhar, tipo, 0 pontos naquela questão. É que nem você, quando você era do colégio, não estudava para a prova. Se você escrevesse não sei, você ia tirar 0. Se você chutasse, assim, qualquer coisa, talvez você ganhasse um meio ponto ou alguma coisa. Então, nos treinamentos dos modelos de hoje, é algo semelhante que acontece e a gente acaba tendo modelos que se arriscam, né? Um pouco, que são essas alucinações. Agora, uma provocação também. Não sei se eu falo agora ou se eu espero vocês falarem. Mas... Tá, enquanto você tá Fala. titubeando aí, eu vou falar alguma coisa. No final das contas, os modelos aprendem parecido com a gente, né? É muito melhor escrever qualquer abobrinha ali do que dizer eu não sei ou não escrever nada. Justamente porque você não ganha nada não escrevendo nada ou assumindo que não sabe. Por exemplo, numa prova, na maioria das vezes, existem algumas provas que quando você erra, você perde ponto, e quando você não escreve nada, você não perde nem ganha. Talvez seja um dos pontos para utilizar também no treinamento dos modelos, criar um sistema de bonificação ali quando o modelo assume que não conhece. O ponto, que provavelmente é o que o Ciro falaria ali depois, está relacionado com tarefas criativas, né, Cirão? Já peguei ali, levantei a bola para você cortar. Perfeitamente, você sabe como eu penso, né? Mas cara, eu acho que é muito difícil você pegar um modelo e você completamente eliminar dele a alucinação sem você acabar alejando, no mínimo, a parte criativa dele, assim. Então, acho que... Porque, assim, a criatividade... Aí já vai em termos filosóficos, assim, mas acho que não tem muita diferença entre a criatividade e a alucinação. Você está criando algo que não existe ali, então se você tenta fazer um modelo muito quadradão, não pode fugir do que já é comprovado e tal, eu acho que vai ser muito difícil dele performar bem em tarefas criativas, que eu acho que hoje é um dos grandes fortes da IA. Então, eu acho que esse é um equilíbrio muito difícil de conseguir. Como que vão equilibrar essa questão da criatividade com a assertividade e recorrência às regras, ou se temos que ter uma cisão e ter modelos de IA criativos e modelos de IA para consulta, assim, para substituir o Google e tal. Realmente não sei, eu acho que é um equilíbrio muito difícil de se conseguir, por isso que eu falei que nesse da OpenAI é bem mais fácil identificar o problema do que resolver, assim. Sim. Sabe o que me lembrou? E aí, voltando para outra notícia, me lembrou um pouco sobre neurodesenvolvimento mesmo. Porque quando você pensa no cérebro de uma criança, por exemplo, o cérebro de uma criança, ele é altamente entrópico, né? Tem uma entropia alta, ou seja, existe um caos ali, né? Às vezes a pessoa pergunta uma coisa e já vai para uma outra resposta completamente diferente. E, inclusive... Não sei se tem alguns ouvintes aí que são pais, existe também a recomendação de, por exemplo, incentivar crianças a ler poesia, porque a poesia, ela é algo que você precisa de uma certa criatividade. Crianças são muito criativas, né? Então, para você entender um texto poético, é mais fácil uma criança se comunicar e se identificar ali com um texto um pouco mais difícil do que uma pessoa, um adulto que já tá todo engessado e tal, e fala, mas esse texto não tem ponto, esse texto não tem começo, meio e fim, né? Então isso me lembrou um pouco esse neurodesenvolvimento. O que a gente está fazendo? A gente está deixando... Será que a gente está deixando essas IAs mais adultas e menos entrópicas e portanto, mais enrijecidas? E beleza, talvez sejam mais fiéis com a verdade. Mais carentes. Mas isso talvez tire um pouco da criatividade, de coisas novas a se aparecerem, né? Então, sei lá, me lembrou muito essa parte de neurodesenvolvimento. Cara, e até legal. Qual que é o limite da criatividade em função de alguma regra que você precisa seguir? Por exemplo, eu preciso seguir as leis da física quando eu vou criar um vídeo usando IA? Em certas situações, sim. Em certas situações, não. Por exemplo, no Star Wars, não deveria ter nenhuma explosão com barulho e fogo ali no espaço. Mas tem, e fica muito mais interessante com explosão do que sem explosão. Imagina um filme mudo, sem fogo, sem barulho, sem nada. Quem que assistir? Então, dentro da criatividade também existem algumas barreiras que a gente precisa determinar, e talvez o próprio usuário poderia citar isso ali no ponto de vista da criatividade, que é aquele ponto que a gente fala sobre o papel do humano na criatividade da IA.
Agora, o problema maior da alucinação é quando a pessoa quer confiar naquela resposta que está vindo da IA. E algumas vezes é o caso, né? Você usar a IA para entender algum assunto que você não conhece, você usar ela como um meio de educação. Então, se você está estudando história, por exemplo, e apesar da história também ter o lado, tem ter dois Subjetivo. lados, e normalmente a gente conhece a história de quem ganhou as guerras ali, né? Mas no final, você ter um fato ali dentro da IA que foi inventado pode ser muito prejudicial pensando no uso, ou então alguma viagem ali pensando que você usaria aquilo, por exemplo, para sei lá, você está montando sua peça jurídica ali e ela alucina e cria uma jurisprudência, que é muito comum. Advogados que eu conheço que têm usado IA falam que é muito comum isso acontecer e eles têm sempre que checar a jurisprudência e assim, várias vezes acontece. E se procurar no YouTube aí, você vai ver vídeo de julgamento do pessoal citando jurisprudência que não existe aí. É bem constrangedor. Então, em alguns casos, não tem muito espaço para criatividade, né? Ou então teria criatividade até certo ponto. Mas, por exemplo, o Deep Research do ChatGPT. Tipo, eu imagino que dentro da lógica dele, deve existir a pontuação pela veracidade. Porque, tipo, se ele está fazendo uma pesquisa aprofundada, ele precisa necessariamente contar com a verdade naquele dado lá. Então, naquela informação que ele vai prover. Então, não sei, eu acho que um pouco do que o Ciro falou, assim, talvez a gente tenha que fazer nichos. Tipo, você quer uma coisa criativa, você quer fazer uma coisa mais verdadeira. Ou nem que seja um tuningzinho ali, né? Tipo assim, criatividade versus Já estamos dando as ideias realidade. aqui. Aí, pronto. Agora, depois vocês fazem um pix pra gente aí, quem tiver desenvolvendo a gente resolve esse problema. Já tem uma ideia, né? Só fazer. É isso aí. Boa, galera. Seguindo aqui para a próxima notícia, vamos para Sam Altman reforça a teoria da internet morta e levanta debate sobre bots. Acho que está até um pouco relacionado com o último tema aqui, da criação de conteúdo e tudo mais. Mas eu quero deixar vocês comentarem ela antes de falar alguma coisa. Parece que essa teoria ela foi criada em 2021 por um cara chamado Illuminati Pirate, uma coisa assim. Mas que, assim, existe um tom de deboche, acho que ela foi criticada naquela época e tal, num tom meio conspirativo. Essa teoria, ela nasce como uma teoria da conspiração mesmo. Mas é engraçado a gente ver como algumas coisas não parecem ser tão conspiratórias assim, em certo nível, porque é engraçado que o próprio Sam Altman falou isso, que é o criador das ferramentas de criação, enfim, de geração de conteúdo. Então, será que toda geração de conteúdo criada por você, Sam Altman, está sendo criada por robôs? Então, é bem interessante essa notícia, mas quero ouvir vocês. Só queria dar um briefing do que se trata. Cara, eu sou infelizmente, um ativíssimo usuário de redes sociais, do X, do Twitter e tal. E ultimamente, tem um tempo já, mas ultimamente a presença de bots no Twitter está sendo uma coisa absurda, assim, porque para trazer tráfego, o Twitter começou a monetizar perfis que eram verificados e que tinham muito engajamento, likes, comentários e tal. E aí, se você entrar em qualquer publicação, se você tem Twitter, se não, baixa não, mas baixa e vê lá, abre um comentário qualquer assim, quase não tem comentários relacionados à publicação em si, é um perfil verificado fazendo um post genérico, que especula-se que já seja um bot assim fazendo. Nos comentários tem outros perfis verificados comentando tipo piadas genéricas ou reaproveitando tweets de meses atrás que irritaram, só para cada um ganhar o seu like ali, ou então ganhar seguidores e tal. A gente já teve caso aí também que aparece aos rodos de modelos criadas por IA, né? Então cria uma conta no Twitter de uma modelo, que seria uma modelo do OnlyFans só com imagens geradas de IA para conseguir inscritos e dinheiro e tal. Então acho que tudo gira em torno
monetização agressiva e ela tá recompensando, tipo assim, engajamento individual ao invés de métricas mais voltadas para engajamento da comunidade em si, que é algo difícil de você mensurar, assim, eu acho, mas eu acho que o Reddit faz isso muito bem, pelo menos nas comunidades que eu vejo, assim, de algumas pontuações de que comentários priorizar com base no número de upvotes e tal, e tem o downvote também, que é um negócio que eu sinto falta nas redes sociais para você jogar a prioridade da coisa lá para baixo. Enfim, hoje em dia eu acho que a teoria não tem mais como negar, ela tem um peso já, eu acho que ela já parou de ser conspiração e começou a virar aonde podemos chegar se não tiver um controle em cima. Porém, também há a flag de que o Sam Altman também é participante de um projeto chamado World Network, que também tem o objetivo ali de verificar a identidade humana online, para combater bots, para combater perfis fakes gerados a ódio, tipo, coisas nesse sentido, você tem uma tagzinha ali, tipo, human verified, algo assim. Então, há quem diga que essa cutucada dele foi mais no sentido de tentar valorizar esse outro trabalho dele também lá na World Network, que eu acho que é necessário também. E é isso, eu acho que rede social tá ficando chato, porque onde você vai é só bot, não tem mais bot, aí o bot dá reply, aí o outro bot chega e curte e dá um reply também, aí fica um marado de bot, e no meio você lá, vendo o show, né? Então acho que é paia. Pensando na quantidade de conteúdo que a IA é capaz de produzir, simplesmente pensando nisso, né? A quantidade que a IA consegue produzir e a quantidade de conteúdo que um ser humano consegue produzir, assim, só colocando esses dois fatores aqui, é inviável não acontecer o que a gente está falando aqui, né? A quantidade de conteúdo que vai ser gerada por IA vai ser muito maior do que a gerada pelo ser humano. E talvez o grande ponto, a gente volta no tema ali do papel do humano com a IA, é o conteúdo que o ser humano consegue trazer alguma coisa de especial, mesmo se ele usar a inteligência artificial. Então, o médio, o banal, o simples ali de gerar um artigo bobo ou um post com um link bobo ali, você não precisa às vezes nem de IA para fazer, né? Só o bot programado ali já consegue fazer muita coisa. Mas a assinatura do ser humano ali dentro daquele conteúdo pode vir a ser o grande diferencial desse conteúdo no final. Então, às vezes, a gente ainda vai ver aí uma rede social que não tem IA, ou então que tem um processo muito criterioso para entender qual que é a participação da inteligência artificial naquele conteúdo que está sendo montado, mesmo que a pessoa tenha usado IA, que tenha alguma verificação ali de quem que está por trás daquele conteúdo. Enfim, acho que não faz muito sentido só conteúdo sintético, né? Tipo, conteúdo por conteúdo. Aí você vai aumentar a quantidade de gigas e teras de conteúdo ali na internet, mas de fato, o que vai ter de novo ali para ser aprendido? E ainda tem um outro ponto. A partir de um momento em que tem muito mais conteúdo, muito mais informação gerada pela inteligência artificial e novas inteligências artificiais estão sendo treinadas com os novos dados que vão estar aí, então pode chegar num determinado momento que a IA vai estar sendo treinada, e isso está acontecendo já, né? Que a IA vai estar sendo treinada boa parte com dados gerados pela própria IA, o que perde um pouco do touch ali, do feeling humano, talvez, do que ela pode retornar aqui pra gente. Sim. Tem uma parte dessa teoria da conspiração aí que, né, antigamente, tem uma segunda parte que fala um pouco sobre mobilização de massa. Então, como que essa enxurrada de bots e conteúdos gerados, conteúdos sintéticos, podem ser também projetos, aí, por isso que é um pouco de conspiração, né? Mas, tipo, projetos de governo para eliminar uma determinada informação ou direcionar, né, a população para um determinado conteúdo, um determinado entendimento, tal. Então, eu acho que a gente falou um pouco aqui da qualidade do conteúdo, mas eu acho que também a quantidade, ela é relevante, porque se a gente está falando de muita gente acessando esse conteúdo médio, se esse conteúdo médio tem alguma certa intenção, ele pode ser altamente
influenciável para a sociedade. Fico pensando na tia e no tio do Zap, que vai Então. ser do mundo com eles, coitados. Tipo, já tá crítico desde algum tempo, imagina agora que até quem tá muito por dentro do assunto tem dificuldade de identificar o que é o quê. O negócio Não, tá complicado. Eu semanalmente tenho que quebrar o coração da minha mãe, porque ela sempre chega com o celular mostrando: meu filho, olha esse vídeo aqui desse cachorro gigante, isso aqui. Tem que falar: mãe, isso aí é IA. Aí ela fica triste assim, ela olha: mas tá tão real, ainda tão fofinho. Eu falo: mãe, mas é IA. Aí às vezes eu até penso num mito junto, tá? Mas Cara, é difícil. tem um biólogo que ele tá conseguindo bastante engajamento justamente comentando esse tipo de vídeo aí, tipo um macaco montado numa onça andando na floresta. Eu falei, galera, isso é IA, isso não é verdade. Eu já vi esse Nossa, mesmo. os O absurdos. predador e a presa dando um rolê junto. Exato. Mas muito bom, galera. Já que a gente está falando aqui de teoria da conspiração, acho que a gente já pode ir para a próxima notícia que tem um pouco a ver com isso também, se a gente usar o ângulo certo para enxergar ela, que é a Tencent desenvolve IA que se autotreina do zero. Já que a gente já está falando aqui de criação de conteúdo do zero e criar uma linha de produção em massa de produto de conteúdo que não tem o humano no loop, por que não criar uma IA que não tem o humano no loop também? A própria IA criando a outra IA e aí? Onde que isso vai dar? É a eliminação do humano, né? Cara, eu acho que essa parte de eliminar o humano do loop sempre é uma questão muito de você tentar eliminar os vieses também. Assim, tudo que tem o dedo do humano ali no meio, você vai trazer os vieses da pessoa que está ali participando daquele processo criativo, né? Seja ao selecionar os dados de treino ou coisas do tipo. Então tem esse ponto. Sem os vieses humanos, às vezes a gente chega em lugares que a gente não chegaria por conta dessas limitações. Então, como é o exemplo que a gente vê em muitos algoritmos de reinforcement learning, eu sempre falo aqui, como do AlphaGo, pode assistir no YouTube, é bem legal, que a gente chega em um canto que a gente não conseguiu chegar com dados humanos também. E tem um outro ponto que hoje, essa etapa que a gente chama de data labeling, que é assim, você pegar dados e você etiquetá-los manualmente. Então, assim, isso é uma foto de um cone de trânsito, isso é uma foto de um semáforo. Para você depois poder treinar um modelo que identifica essas fotos todas, atualmente eu acho que é um dos processos, em alguns modelos, é o processo mais caro no processo de treinamento deles, mais do que o efetivo treinamento. Por isso que tem algumas empresas como o Google e tal, quando você faz aquele CAPTCHA lá, que você clica nas fotos que tem uma motocicleta, não é tanto para verificar se você é humano. Aquilo ali já conecta com uma base deles de essas fotos são uma motocicleta. Então, assim, procura-se jeitos criativos de tentar diversificar esse processo ou, em alguns casos, de eliminar. E aqui nesse modelo R0 tentaram eliminar, entre aspas, que não é tanto assim, mas ele passa de um modelo base, esse foi treinado em dados etiquetados, que é o modelo R0, aí eles quebram esse modelo em dois. Um vai ser o criador e o outro vai ser o solucionador. A função do criador é ficar criando problemas cada vez mais difíceis, e a do solucionador é de ir resolvendo esses problemas. E aí, teoricamente, eles devem ir convergindo, na teoria, convergindo ou não, só chegando em lugares que a gente não conseguiria chegar, só pedindo para humanos botarem perguntas cada vez mais difíceis, assim, digamos. E aí é interessante, no artigo falam que o mais difícil é você conseguir regular bem o modelo que cria as perguntas difíceis. Até o cientista que deu a entrevista, ele fala que é muito mais difícil você achar bons professores do que bons alunos. Então, esse modelo que desafia, ele está sendo mais difícil de você regular, mas aí, então, você tem os dados nesse modelo base, mas esse processo de auto-melhora, você não depende mais de dados criados por humanos, e isso barateia muito e pode fazer com que a gente chegue a lugares que a gente não chegaria, acorrentados pelos nossos vieses humanos. Basicamente tem um modelo Sócrates ali, né? Tem o modelo que fala, eu sei alguma coisa, e o modelo Sócrates fala, não sabe. Como que é isso aí? Aí ele vai melhorando, tentando Exato. cada vez ser mais inteligente. O sofista.
o que é interessante no sentido de que, bom, talvez o modelo Sócrates ali consegue chegar em perguntas que ainda não foram feitas e o outro modelo tentando responder essas perguntas a gente consegue até mesmo ultrapassar o limite do que já foi pesquisado, da barreira do conhecimento do ser humano aqui em um dado momento. O que poderia ser muito bom, muito melhor do que o conteúdo da tia e do tio do Zap que a gente estava falando inicialmente. Então, até mesmo na IA, criando sua própria IA, a gente consegue ter aplicações boas e éticas que podem, de fato, gerar benefício, gerar ganho de valor real para a humanidade e não só um engajamento forçado ali. Eu A só gente me estava falando um questiono. pouco. Falei. Oi, desculpa. Não, eu só me questiono um pouco sobre essa questão que a gente estava falando. O modelo desafiador, ele precisa ser criativo, né? E se não existe um input externo para gerar algum tipo de caos, alucinação, novas ideias, criação e tal, é um pouco difícil de entender como que isso de fato na prática acontece, mas eu vou confiar que tá dando certo. Vamos acompanhando. Vamos Se você quiser acompanhar também, continua ouvindo aqui o nosso Data Circle News, que vai trazer sempre notícias novas e interessantes para você sobre o mundo da tecnologia. E é isso, galera. Acho que passamos pelas notícias principais de hoje. Muito obrigado pelo engajamento aí. Você que escutou até aqui, continua acompanhando o nosso canal, clica no sininho aí para não perder as notificações e as atualizações aqui dos nossos episódios. Muito obrigado, Má. Muito obrigado, Cirão. Obrigado você, meu Obrigada, querido. pessoal. Se você viu até Valeu. aqui, deixa um comentário aí, você vai ganhar um abraço meu no próximo episódio. Eu vou mandar um abraço aqui para quem tiver comentado aqui nas redes. Mas um comentário seu, não do bot. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tem que ser human verified.